Vamos então iniciando a nossa preleção dessa noite. Antes de entrarmos no tema específico, vamos fazer uma rápida elevação espiritual. Peço que fechem os seus olhos, se acomodem confortavelmente. Nesse momento, vamos pedindo um apoio do nosso querido irmão, nosso anjo da guarda, esse anjo que tanto nos guia, tanto nos consola. Vamos com muito carinho, pedindo que ele faça uma limpeza em todo o nosso organismo espiritual, imaginando que uma esponja passa levemente na nossa testa, retirando todos os pensamentos nervosos, tensões do dia. Ele vai passando novamente essa esponja na nossa testa, por toda a nossa cabeça, levemente, suavemente, retirando todas as formas, pensamentos negativos que ainda guardamos conosco. Vamos então direcionando o nosso pensamento à nossa mãezinha Maria de Nazaré, que a Mãe Maria nos acolha em seu manto azulado de carinho, de perseverança, e que ela nos guie até o seu Filho amado, o nosso grande Mestre Jesus. Chegando diante dele, vamos nos ajoelhando espiritualmente e a ele dizendo: Mestre amado, irmão de luz, nos envolva em seu amor, em sua paz, em sua perseverança, que nós possamos trilhar o seu caminho com coragem, o caminho que nos guia e que nos leva em direção ao nosso Pai, Criador de tudo e de todos. Vamos saudando ao Pai, ao Criador, saudando também aos dirigentes de nossa casa espírita, a todo o grupo de trabalhadores, o grupo mediúnico. E com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos a todos por esse momento de reflexão, essa sintonia, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Aprendizes do Evangelho de Florianópolis, Santa Catarina. O tema dessa noite é sobre a prece, que é sustentação quando sentida intimamente. Utilizei como fonte o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, e no livro dos Espíritos, das questões 658 a 666, também temos várias perguntas e respostas com relação ao tema da prece. Por que precisamos orar? Em qualquer lugar que a gente vá, qualquer religião, a gente precisa acreditar em algo. Normalmente a gente ora para pedir que alguma coisa nos aconteça. A doutrina espírita vem nos ensinar que a oração é um momento de sintonia com Deus, é um momento de entrega e é um momento que deve ser constantemente aprimorado, executado, para que a gente ganhe ainda mais experiência na oração, experiência na prece. É um momento de contato individual
com o plano espiritual, ou com Deus, com Jesus, naquilo que você acreditar. A prece traz sintonia, traz harmonia para o espírito e ela ajuda na superação das provas que a gente tem na vida. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec inicia esse tema da prece falando sobre a qualidade. Ele utiliza como fonte a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 5 a 8. Eu vou ler um breve trechinho aqui para a gente, que nos fala assim: Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrei em vosso quarto, e fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Essa reflexão, ela é bem clara. A qualidade da prece não está na maneira de se comportar perante os outros, né? Não está naquilo que você fala, que os outros notem que, olha, né, ele está orando, como ele ora bem, está orando alto, quanta fé, quanta coragem dele, dela. Sempre que cometemos o ato da prece, extrapolando, né, alguns limites, vou dizer assim, acaba-se de se perder a recompensa, né, a sintonia. Porque quando a gente ora querendo ser reconhecido, é o ego que está por trás, né, dessa ação, desse sentimento. Estamos querendo ser vistos, né? Não só vistos, como às vezes ser ouvidos. Então, a qualidade da prece está no sentimento que a gente exerce naquele momento. E se não estamos numa igreja, numa sinagoga, numa casa espírita, em qualquer lugar que for, nós podemos orar também na nossa casa, no nosso lar, no aconchego de um local em silêncio, um local que nos traz a possibilidade de uma concentração maior. E a qualidade na prece está justamente na nossa atenção naquele momento. Que a gente procure evitar as preces repetitivas, as preces longas. A qualidade desse tipo de prece é menor. Há algumas leis naturais que Deus não sobrepõe conforme o capricho de cada um. Na prece, normalmente, a gente pede algo. A gente pede a superação de um problema, a gente pede que algo aconteça. A gente está sempre lembrando de pedir. E dificilmente a gente lembra de agradecer, né? Quantas vezes a gente ora por semana, por mês, por dia, enfim, cada um tem a sua periodicidade da prece. A doutrina espírita nos explica que o ideal é que a oração seja no mínimo diária. A recomendação também no começo do dia ou no final do dia. No começo do dia agradecendo pela noite que passou, reconhecendo o momento de descanso, agradecendo pelo organismo físico, pela etapa espiritual que o próximo dia vai nos oferecer. E também podemos pedir para que o dia seja leve, seja tranquilo. O plano espiritual nos ouve, o nosso anjo da guarda. A sintonia com as equipes dos trabalhadores de Jesus, do plano espiritual, também nos ouvem. Tudo é feito
também conforme a vontade do Pai. Às vezes a gente se coloca pedindo algo novo, materialmente falando, um trabalho, uma superação de saúde, e é interessante como a gente pede, né? Deus nos dá, na medida do possível, como um bom pai. Ele dá realmente aquilo que o filho precisa. E a gente tem que ter humildade de reconhecer que em alguns momentos nós não estamos aqui para julgar, principalmente a Deus, né? Não somos nós que devemos julgar se determinada situação deve ocorrer agora ou mais tarde. Embora é claro que situações de sofrimento nos incomodem, normalmente é nelas que mais evoluímos. Normalmente é no sofrimento que mais lembramos de orar. A oração nos conecta com o plano espiritual. O nosso corpo espiritual, esse envoltório fluídico que envolve o nosso corpo físico, ele se conecta de uma maneira de sintonia, é claro, com a esfera superior quando queremos. A prece também é um ato de querer, é uma vontade posta em prática. Com a prece, com confiança em Deus, Deus nos concederá os meios de sair por nós mesmos da dificuldade, através dos bons espíritos. Às vezes a gente quer que um desenlace, né, uma superação aconteça pela vontade de Deus, pelo plano espiritual, mas na verdade, normalmente Deus nos dá força para que a gente consiga agir na superação, na fé, no momento de entender que não estamos sozinhos e que os nossos atos, sim, às vezes merecem uma como é que eu posso dizer? Alguns atos nossos ruins, às vezes merecem uma retratação. Vamos usar essa palavra. Ou seja, a gente precisa reconhecer que errou. Às vezes a gente não reconhece que errou, mas algo acontece para nos lembrar que alguma coisa de errado a gente tem feito. Se não nessa vida, pode ser um resgate de um outro momento, de uma outra encarnação, pois nada nos acontece sem que seja da vontade do Pai. Sim, as coisas ruins também. E é nelas que a gente mais aprende. Mas não precisamos evoluir somente aprendendo com as coisas ruins, pulando pedras, pulando os precipícios que a vida nos oferece. Jesus veio para nos ensinar muito. Baseado nos ensinamentos dele, nós somos orientados a carregar um fardo mais leve, não tendo tanta necessidade das doenças físicas, dos resgates espirituais, desde que nos coloquemos em ação em prol do bem. Às vezes nos falta vontade, né? Mas a prece nos pede, é um começo. A prece é uma ação, é uma transmissão do pensamento. Assim como o ar é o veículo do som, sabia que lá no espaço não tem ar, né? Então o som não se propaga, não existe a transmissão sonora. A prece, ela precisa do fluido universal, que é o fluido de transmissão do pensamento. Ele está em todos os lugares. A prece, através desse fluido universal, chega aonde nós estamos querendo. Às vezes nós
pedimos coisas como se fosse no sentido da prece, só que não direcionado a Deus, ao plano espiritual. Às vezes estamos em pensamentos repetitivos, sugestionando que algo aconteça. E também isso é uma maneira, né? É uma ação que a gente acaba realizando, como se pedisse que algo acontecesse. Então, muito cuidado com aquilo que se pensa, com a maneira de agir, com a maneira de falar. Não somos anjos, senão não estaríamos aqui num plano encarnatório, repleto de dificuldades, de doenças, de superações, necessidades. Nós temos muito ainda a aprender. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. Em outras religiões é muito comum orar a santos, a Iemanjá, a outros seres. Por fim, o que importa é que seja um santo, seja um ser, seja o nosso anjo da guarda, ele vai interceder por nós. Mas é a vontade de Deus é quem vai fazer valer aquilo que foi pedido, se for para ser recebido naquele momento. A energia de uma corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. A prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar que se encontrem. Ou seja, lembra de Jesus? Ele orava nas praças, ele orava embaixo de árvores, ele orava nos montes. Ele é o nosso maior exemplo. Quando a gente tem uma dificuldade na vida, e de tempo em tempo a gente vai ter, infelizmente, vamos nos lembrar de orar, de pedir apoio, de agradecer também pela dificuldade que em breve iremos superar. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas que Allan Kardec utilizou na codificação do Espiritismo. Ele perguntou a médiuns, diversos médiuns, e ele formulou esse livro com as respostas do plano espiritual, através dos médiuns, de espíritos superiores. A questão 663 fala o seguinte: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Acho que essa pergunta todo mundo gostaria de fazer, né? Então, se as preces que a gente faz por nós pode modificar as nossas provas, desviar o curso de uma montanha pedregosa, isso é claro uma alegoria, de uma dificuldade que nos vem à frente, a prece poderia nos desviar? E a resposta deles foi a seguinte: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de as suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras. E já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor? Por sua imprevidência, por suas faltas, ele é punido pelo que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu?
porque não fez um milagre em vosso favor, quando entretanto vos assiste por meios tão naturais que vos parece o efeito do acaso ou a força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Bom, não tem nem muito o que falar a respeito, né, de uma mensagem tão clara, tão grandiosa, que espíritos superiores vieram nos trazer. Que realmente é isso, aquilo que pedimos não nos chega normalmente daquela exata maneira que solicitamos, mas Deus sempre está nos amparando, nos dando força para superar. E é interessante que normalmente quando a gente consegue superar algo que parece que não veio daquele jeito mágico, né? Não veio Deus ali com seu cajado de força e resolveu tudo. A gente em algum momento tem que resolver dando um passo da nossa própria maneira. Aí parece que não foi a prece que fez, né, algo acontecer. Mas é interessante que a gente lembre que sempre que conseguiu superar algo, a nossa prece teve sim relação com essa superação. Então, nas considerações finais dessa mensagem que eu tenho para passar para vocês, que serve também a mim também, das maneiras de orar que importa ao Senhor, né, a Deus, as frases que maquinalmente a gente lê e relê pelo costume ou simplesmente o dever de cumprir. É claro que a gente pode fazer uma prece repetitiva como o Pai Nosso, mas fazendo ela com sentimento, com atenção, com cada palavra, cada conjunto de palavras, cada frase, a gente consegue falar uma prece repetitiva, passando um sentimento. É isso que o Espiritismo quer nos ensinar. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer culto deve ser feita logo ao espírito retornar da carne, assim que acordar, com humildade e gratidão pela noite que passou. Podemos pedir apoio, indulgência, misericórdia. Ela deve ser profunda e deve ser da alma. E é importante que a gente entenda que não é só orar, 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 esperar que algo nos aconteça para que aquele desembaraço, né, se desfaça. Às vezes a gente tem que levantar da cadeira, abrir a nossa boca, agir, ir em algum lugar, falar com alguém, fazer algo. Tem uma razão muito maior do que só pedir. A doutrina dos espíritos veio nos explicar. A prece ajuda, ela é necessária e a gente deve também usar dela para com a gratidão, mas a gente não pode se esquecer de que também é necessária a ação. Se nos falta coragem de falar, os nossos amigos espirituais vão nos ajudar, vão nos trazer confiança e a gente também tem que fazer a nossa parte. Não esperar que as coisas se resolvam por si só, que a saúde se refaça por si só, que o problema se esvai por si só. A gente também tem que agir com fé, confiança, perseverança e sintonia com Deus. Assim sendo, carregaremos um fardo mais leve e a nossa vida será melhor. Vamos aprender a orar? E que assim seja. Agora eu convido a minha colega Célia para que ela possa transmitir o passe
coletivo a todos que aqui estão nesse momento. Esse passe que é uma sintonia que você também vai se colocar. Abra nesse momento o teu coração, a porta da tua mente para o plano espiritual, para que todos nós possamos receber esse passe, esse apoio do plano espiritual, com a ajuda também do nosso grupo mediúnico. Por favor, Célia. Obrigado, Jares. Boa noite a todos. Então vamos fechando nossos olhos e vamos imaginando uma energia que vem do alto, com a ajuda do plano espiritual, enquanto recebemos esse passe. Que assim seja, graças a Deus. Que assim Ficamos com seja. Jesus. Boa noite. Obrigada, Célia. Antes de encerrarmos essa noite, vamos fazer a nossa prece final e para isso eu vou colocar uma música para nos ajudar nesse momento de concentração. Então vamos, nesse momento, nos acalmando novamente, fazendo um exercício juntos, nesse momento, retirando do nosso coração um sentimento de amor, de harmonia e paz. O amor que é a união de todos os sentimentos bons que temos. Vamos vibrando muito amor por todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrando muito amor por todas as religiões e seus dirigentes. Vamos vibrando muito amor por todos aqueles que sofrem em lugares de fome, da miséria, da guerra, das catástrofes naturais. Vamos vibrando muito amor pelas casas de apoio ao próximo, os asilos, os orfanatos, os manicômios, os hospitais, especialmente as UTIs dos hospitais. Vamos vibrando muito amor por todos os lugares que se encontram em sofrimento, como presídios, prostíbulos e casas onde formas e pensamentos negativos ainda prevalecem. Vamos vibrando muito amor pelos nossos familiares, próximos ou distantes, por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E por fim vamos pedindo apoio ao plano espiritual, que eles possam enviar para nós energias repletas de amor e de luz, que vão nos engrandecendo, nos tranquilizando, nos equilibrando e fortalecendo, para que tenhamos uma ótima semana. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos agradecendo a todos, ao plano espiritual, ao nosso Pai Criador, à Mãe Maria, ao Mestre Jesus, ao nosso irmão espiritual, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. E que assim seja. Uma boa noite a todos, tenhamos uma ótima semana e que possamos levar energias positivas por onde quer que a gente vá. E que assim seja. Graças a Deus.